Galera, e essa história do Felipe Anderson? Pois é, na internet é uma terra meio sem lei, né? É uma terra aí que você pode colocar aquilo que você quiser, porque foda-se, né? Ninguém vai atrás de você, ninguém vai te questionar e vai sobrar no rabo de quem tem responsabilidade. Cara, absolutamente nada. Absolutamente nada. Nem Nada. satisfação, nem Nada. nada. Não. Óbvio, se o Nada. Palmeiras um dia tiver vontade de negociá-lo, se tiver oportunidade de negociar, hoje o Palmeiras toparia, até porque não está rendendo nada e o salário é alto, né? Então, se chegar algo interessante, hoje o Palmeiras tem pouquíssimos jogadores que são tratados como inegociáveis no elenco, e o Felipe Anderson não é um deles. Mas ele está pedindo para sair, ele está insatisfeito, não tem, até porque estava machucado até um tempo atrás, né? E Não, e ele outra mesmo coisa que eu acabo de falar, tá em débito, vai né? ganhar chance, Então, Soler. Ele vai ganhar chance para sim. jogar. Olha quanto Ele só não 350 está jogos jogando o por Palmeiras. causa dele mesmo. É, é. Vai ter o Palmeiras. Aí o Soler acabou de falar, ó, vai ter estreia do Brasileiro, vai ter Libertadores. Quem sabe ele não entra aí já contra o Botafogo, não joga contra o Botafogo. É que quem colocou e quem abraçou conseguiu os likes que queria e conseguiu os comentários. Felipe Anderson não pediu para sair coisa cima nenhuma. Ficou até contente que ganhou a camisa 7. Só que ele sabe que ele tem que provar futebol. Ele vai ter um monte de jogo para provar que ele é o jogador da Lazio, ele é o jogador do West Ham, ele é o jogador que atuou na Europa. Ele não é um bagre. Ele é um jogador que sabe jogar bola. Agora, se ele vai jogar pela direita, pela esquerda, pelo meio, ele tem que se adaptar o mais rápido possível, porque a gente vai precisar dele. E é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Só que às vezes, né, Solera, ele tropeça na bola sozinho, aí ele não se ajuda. É isso, né? Mas cuidado, gente. Cuidado com loucuras que vocês veem na internet. Normalmente são as loucuras que viralizam, né? Porque é algo meio sem pé nem cabeça que todo mundo vai repassando, né? Então, tomem cuidado, mas não, tem nada não, tem nada não. Mas tomara que seu Felipe Anderson finalmente acorde para a vida, jogue bola, porque está devendo. Está devendo muito futebol com a camisa do Palmeiras, Felipe Anderson. É um cara que, pô, até agora não jogou 10% daquilo que ele fez na equipe da Lazio. Então, é um cara que precisa urgentemente mostrar o seu futebol, jogar a sua bolinha, e aí já tem o Giancarlo falando, né? O Abel Ferreira está errado, porque o Felipe Anderson não é ponto esquerda, qual o sentido de ficar insistindo nele por ali? Porque o Felipe Anderson teve uma reunião com ele, Giancarlo, e falou, Abel, apesar de eu ter jogado o maior tempo na Lazio, eu sempre gostei, na direita, na Lazio, eu sempre gostei de jogar mais pelo lado esquerdo, como eu joguei na minha primeira passagem na Lazio, como eu joguei no West Ham, como eu joguei no Porto, e como eu joguei no Santos. Então foi o próprio Felipe Anderson quem pediu para jogar do lado esquerdo. Ele teve essa conversa, ele teve essa reunião com o técnico Abel Ferreira. Por que ele pediu isso? Porque o próprio entende que ele tem mais facilitaria, teria, né, na teoria, uma possibilidade maior de no futebol brasileiro conseguir fazer aquela jogada, trazer para dentro e finalizar para o gol. Quantas vezes ele fez isso? Então tá faltando jogador, não é questão de lado. Ai, não, porque vai ser que nem quando o Abel colocou o Arthur, não, pô, o Arthur na esquerda, o Abel matou o cara. Pô, o cara não sabe jogar de um lado e do outro. E aí o Arthur jogou como no Zenit? Na esquerda, né? Então não é questão de lado. O cara não acerta um passe. É o lado que tá fazendo ele jogar mal. Ele não consegue tocar a bola para frente, ele só consegue tocar para trás. E aí, às vezes, quando toca para trás, toca errado, como foi no jogo contra o Corinthians. Ao invés de ele dar a bola pro Veiga na entrada da área, ele deu um bico para trás lá no Mikael. Não é questão de lado. Repito, o próprio teve essa conversa para jogar do lado esquerdo, que é onde ele se sente mais confortável para poder ser mais incisivo, para ser mais agressivo. Só que o cara não está conseguindo jogar bola. É questão do jogador. É questão do jogador. Foi ele quem teve esta reunião e ele quem solicitou. E aí, porra, óbvio, do lado direito tem o Estevão não vai sair do lado direito. Isso é óbvio. Por isso que o Palmeiras foi lá e contratou o Facundo. Para quando o Estevão for embora, você já tem o Facundo como jogador para o lado direito. O Facundo está jogando na esquerda, o Facundo está sim, esse sim está sacrificando, porque não é a posição que ele gosta. Sobre o Felipe Anderson, foi o próprio que falou, eu prefiro jogar aqui. Apesar de eu ter jogado, por sinal, o Felipe Anderson termina
a passagem dele na Lazio não como um ponta pela direita, ele termina como um ala pela direita. No jogo defensivo da Lazio, ele era o lateral direito da Lazio. Então, ele não queria jogar mais de ala, não quer mais jogar, ele queria ter a oportunidade de jogar de fora para dentro, para ele conseguir essa condução de bola e de frente ter a possibilidade de bater pro gol. Mas o cara não faz uma jogada dessa. No aquecimento, quem vai no Allianz Parque vê, ele finaliza 5 vezes por aquecimento. Ele faz pelo menos 3, 4 gols. A média dele é muito boa no aquecimento. Aí chega no jogo e não chuta uma bola. Vai falar, não, é porque o Abel tá fudendo ele. É o Abel que tá quebrando ele ou ele que não consegue render? Porque o que ele está fazendo não é questão tática. É questão única e exclusiva do jogador. Pô, o jogador, ele corre e tropeça na bola. É o lado que está atrapalhando ele. O jogo contra o São Paulo foi o lado que atrapalhou ele. Ele sai correndo, ele vai dar um drible, ele pisa na bola. É o lado? Como que é o lado? Do lado direito, então, ele não ia pisar na bola, porque o lado direito é a pista de Mônaco da Fórmula 1. É o quintal da casa dele. Não. Ele tropeçou na bola porque o cara está sem confiança. Por que está sem confiança? Aí é um grande ponto de interrogação. Só ele pode responder o porquê ele está sem confiança. Então, muitas vezes querer jogar a responsabilidade de um cara que não está conseguindo fazer nada no colo do treinador. Sendo que o cara tropeçou na bola. O cara está tropeçando na bola. Ou a culpa é da bola, que do lado esquerdo ela é mais quadrada do que do lado direito. Qual que é o sentido disso? O cara não consegue acertar um passe porque está do outro lado? Qual que é o sentido disso? Não faz muito sentido. E repito, isso é informação. Ele, quem solicitou jogar do lado esquerdo. Foi o Felipe Anderson quem pediu para jogar do lado esquerdo, porque ele entende que ali seria melhor para ele para fazer as suas próprias jogadas individuais. Quando ele vai para jogar individual, ele não acerta uma. Então é o próprio Felipe Anderson que precisa melhorar. É o próprio Felipe Anderson que precisa jogar a bola. Não é questão de lado, você pode colocar ele na direita, e quando ele jogar na direita, quantos jogos ele foi bem? Quando o Estevão estava machucado, ele entrava pela direita. Quantas vezes ele foi bem? Qual foi o grande jogo que o Felipe Anderson fez com a camisa do Palmeiras? Não tem um grande jogo que ele fez com a camisa do Palmeiras. Ele não fez ainda nenhum grande jogo. Ele tem 2 gols, 2 da pequena área, né, Zé? E outra coisa, ele chega dando uma declaração, inclusive até um amigo falou aqui no chat, ele falou na SPN que ele tem uma preferência de jogar pela esquerda, não pela direita. E eu concordo com você, cara. Ele corta para dentro, mas ele toca para trás, ele não faz um cruzamento. Ele não busca alguém na área, ele não busca a tabela, um pivô para bater pro gol. Sempre o toque burocrático. E eu acho que ele é um jogador de qualidade, mas estão falando o Abel tá matando o cara. Quando ele foi apresentado, eu não sei nem se o Soler estava na apresentação do Felipe Anderson. Tava. Você estava, Soler? Não estava? Ele fala assim: eu jogo nas 3 posições da frente. Ele falou que joga nas 3. Então, se ele falou que joga nas 3, como o Soler passou a informação que é verdade, quando ele fala com o Mister fala, já que você joga nas 3, eu preciso que você jogue na esquerda, porque lá eu tô morto. Lá eu tô morto. E outra coisa, você vai querer concorrer com o Estevão, você não vai jogar nunca. O cara foi lá e falou, não, eu quero jogar na esquerda. Só que aí basta o cara se desenvolver. É o que o Soler falou. Ele tem a perna direita, a perna trocada, para um cruzamento venenoso, uma batida para o gol mais colocada. Que chute que o Felipe Anderson deu no gol. Que cruzamento que vocês viram que o Felipe Anderson deu. Vou fazer até uma comparação de bosta aqui. O Breno Lopes da sua comparação, bola... só, né, porque já teve idiota aí do Kennedy que quer ser idiota. Aí só respondendo pro idiota, porque alguns idiotas precisam parar de que não dá para parar de ser idiota, porque idiota vai ser sempre idiota, né? Mas o ANTA, dia 11 de outubro de 2024, em entrevista à ESPN. Nos últimos anos, eu joguei muito pela direita. Eu sempre pedia para o treinador para me colocar na esquerda, porque eu creio que jogar com o pé invertido, você tem menos ponto de referência para o marcador, e é uma adaptação. Nos últimos anos, joguei sempre pela direita, mas minha posição preferida é a esquerda. Então, Anta, o burrinho,
Isso foi uma entrevista para a ESPN Brasil, dia 11 de outubro de 2024, tá bom, Kennedy? Então, se você quer ser burro, pelo menos pesquise para não passar tanta vergonha. Porque, né, ser burro não é culpa minha, mas querer ser ignorante, aí azar o seu, meu filho. Aí você tomou mais uma na testa pela sua burrice. E falta de informação e não dá credibilidade ao que a gente fala aqui, porque a gente não fala aqui, gente, sem, Não é a gente, se eu basear tô em dando uma fato. informação e o próprio confirmou isso numa entrevista, né? Não, sim, Azar assim, da o burrice. cara quer rebater uma informação. Então, eu concordo, eu acho que o Felipe Anderson ele precisa de mais jogo, mas precisa. De mais tempo, precisa, mas ele precisa se ajudar. Né? Ele precisa fazer aquele cruzamento venenoso, ele precisa bater um escanteio. Eu tô achando que ele ainda tá preso, tá tímido, e é um jogador que sabe jogar futebol. E ele, como você falou, na ESPN, ele chega no Mister e fala: Mister, pode me colocar nas três, falso 9, ponta esquerda, ponta direita, mas eu prefiro na ponta esquerda, ainda porque a concorrência ainda é menor. Então, o cara, vou falar, a comparação era, gente, o Breno Lopes jogava pelo setor esquerdo. O Breno Lopes era mais incisivo, ainda ajudava a marcar, e mesmo, né, Soler, ele chutando para fora, chutando em cima do goleiro, cruzando, tentando, ele tentava alguma coisa, ele fazia alguma coisa. Nos últimos 10 jogos do Brasileirão de 22, ele fez gol, ele fez contra o Fluminense, ele fez contra o São Paulo, jogando pela esquerda.